Bom dia, bom dia, bom dia! Hoje é quarta-feira, dia 29/9/2021 e vamos para as notícias aqui. Vamos começar com o dólar? Vamos! Meus queridos, ontem o dólar deu uma ribada aí, mas deu uma ribada que chegou a dar até medo. Nossa, chegou a congelar a espinha. Mas no fim deu tudo certo. Inclusive teve plataforma que travou. A cotação, que eu tive que sair procurando outros lugares para ficar vendo a cotação do dólar por tamanho desespero que aconteceu. Bom, vocês lembram que eu falei que de segundas e quartas-feiras ia ser as intervenções dos leilões do Banco Central? Pois bem, na segunda teve o povo, os investidores pegaram e falaram, eu vou comprar, eu estou fazendo meu movimento aí, eu vou continuar comprando, vamos ver até onde chega o pé do governo. E foi e comprou. Beleza. Então ele só deu um pouquinho mais de liquidez. Hoje, quarta-feira, eu acho que vai surtir um pouquinho mais de efeito. Por quê? Porque ontem subiu, o dólar subiu antes de ontem, na segunda, bem pouquinho. Ontem já subiu bastante, subiu 0,85%, foi para R$ 5,42, tá alto para dedéu. Só que tem um porém. Como subiu 2 dias seguidos e hoje vai ter mais um leilãozinho do governo, é capaz de cair. Porque também a bolsa ontem, meus queridos, foi cena de filme de terror. A bolsa despencou. E normalmente quando cai muito assim, sempre no outro dia acaba subindo, não tudo que perdeu, mas pelo menos chega a passear por ali, depois ele volta a cair um pouquinho, mas fica no positivo. Acaba fechando no 0 a 0 no positivo, se a tendência for de ficar caindo. E mais um sinal, ontem o DAX estava assim caindo um monte, mas um monte mesmo, não é caindo um pouquinho não, caindo um monte. E hoje ele já está dando uma recuperaçãozinha, ele não está recuperando tudo que ele caiu, mas já está dando uma recuperaçãozinha. Ó, o DAX hoje, que é a bolsa alemã, já está subindo 1,1%. Está agora 15.410, ou seja, o mesmo valor de segunda. Então ele caiu, foi lá, depois agora está recuperando nessa subida aí, tentando se recuperar. O mar ainda não está para peixe, hein? As coisas estão acontecendo fora do planeta, fora dos países, está tendo umas crises meio estranhas, umas anomalias muito estranhas, e eu não sei não. E aqui na bolsa caiu 3%, fechou em 110.123. Eu jurava que ia fechar para baixo dos 110 mil. Falei assim, rapaz, eu acho que eles vão falar que vai fechar para menos de 110 para poder fazer uma pressão psicológica, inclusive nas mídias, iria sair para tudo quanto é lugar. Não. Como esse valor 110 já chegou em outra época, pouquíssimo tempo agora, questão de alguns dias atrás, e ele voltou a bater nisso daqui, ou seja, ele foi, buscou o 110, depois ele falou, não é isso não, passou um tempinho, ele vem e busca o 110 de novo. Vocês sabem o que isso significa? Pelos gráficos, assim, pela intuição, significa que tem uma bela de uma tendência de queda e não de subida. Porque quando ele começa a visitar muito a parte de baixo, ele se acostuma com a parte de baixo, ele procura um outro patamar mais baixo. Mas professor, a bolsa está desatualizada, ela está desafasada, ela tinha que subir. Eu também concordo com você. A bolsa para mim já era para estar em torno de 170, 160, 170 mil pontos. Mas não está. Por quê? Porque tem algumas empresas que ainda estão muito valorizadas que não deveria ter tanto valor assim. A coisa tá assim tão estranha, tá tão louca que a gente fica meio surpreso. É tipo, meses atrás a fertilizante Heringer, por exemplo, ela estava em recuperação judicial, estava com um valorzinho bem baixo, mas se você pegasse o valor dela e da empresa, se você calculasse o balanço dela, ela tinha que estar num valor em torno de 4, 5, 6 reais, 6 reais, seria um valor interessante. Ela já subiu para 30 conto. E aí quando sobe no valor de 30 conto,
O cara chega lá e fala assim, não tenho dívida nenhuma, já paguei todas as minhas dívidas, fiz minha recuperação judicial e agora minha empresa está valendo tanto. O banco chega e fala assim, ele consegue, com o valor que está nas ações, um banco consegue emprestar para ela comprar 2 vezes a própria empresa. Ela consegue pegar um dinheiro do banco e comprar 2 delas. Você está entendendo as coisas? Qual que é o problema dos financeiros do mercado? É esse que é o problema. E a bolsa ontem caiu 3%. 3%. Altíssimo. Então, o dólar subindo com a bolsa caindo é uma normalidade. Mas vocês lembram da anormalidade que eu falei? Gente, isso aí é um sinal de anormalidade. Sabe aqueles recuo da água do tsunami? É aquilo ali. Quando você vê a bolsa subir e o dólar subir, você fala, tá recuando a água. Será que é onda alta ou onda baixa? O que vai acontecer? Vai devastar ou só vai fazer como é que chama? Uma ressaca? Gente, é assim que funciona. Teve umas ações que ainda quis subir no meio, de carne, a Minerva subiu um pouquinho, a BR Food subiu um pouquinho, até a CESP subiu, mas a CESP tem muito pouca liquidez, então nem pode contar com uma ação dessa para fazer uma análise. Marfrig subiu, então você viu que as empresas de carne, de alimentos, subiu. Interessante, né? Muito interessante, mas teve umas quedas abruptas aqui, tipo Usiminas. A Usiminas caiu 8%. Não caiu pouco não, gente. 8%. É muita coisa. Para quem estava perto dos R$20, 14 conto, ela tá valendo 14,66. Interessante, eu vou até entrar depois nela para sondar a bichinha para ver como é que ela tá. Vou ver o gráfico dela, o valor da empresa, para ver como é que é. Porque é uma empresa que está ficando com valor interessante, rapaz. Valor interessante, hein? Tá começando a ficar um valor bom. E aí foi essa história. Vamos para as notícias? Vamos lá para as notícias. Reuters. Wall Street afunda por alta de rendimentos de títulos dos Estados Unidos e receio com inflação. O que isso quis dizer? O jornal pegou e justificou a queda das bolsas dos Estados Unidos porque o rendimento dos títulos dos Estados Unidos está valendo mais a pena. Ou seja, é tipo assim, estão pagando, não é isso, mas vamos chutar, estão pagando 0,5% ao mês de taxa de Selic, que eles também não usam o termo Selic, estão pagando 0,5% de taxa de títulos do governo dos Estados Unidos para conter a inflação. Aí o pessoal falou, 0,5% em dólar? Em dólar que não desvaloriza? Nossa, 0,5%? Vamos tudo pro título do governo. Vamos sair todo mundo das ações e vamos começar a entrar tudo no título do governo. Aí, quando as ações começar a baixar, ficar bem baratinha, aí muda de novo. Aí todo mundo, tem um monte de ações baratas, vamos voltar. Larga os títulos do governo e vamos voltar. Sabe o que isso acontece? Sabe o que isso é? Isso é país subdesenvolvido. Isso é igual ao Brasil, país em desenvolvimento. É isso que acontece aqui no Brasil. Uma hora estão para cá, outra hora estão para lá. Isso chama especulação. Olha, vai subir, vamos para lá. Oi, vai cair, vai para cá. Ó, vai subir, vai para lá. Ó, vai cair, vai para lá. Ou seja, por que países de primeiro mundo não têm esses problemas? Porque as finanças deles, normalmente, né, são equilibradas. Então eu não tenho inflação. Eu tenho uma certa estabilidade. Minha moeda é sempre a mesma. Não tem inflação. Então, os preços não mudam. Eu consigo, inclusive, utilizar como referência para o planeta as commodities. Olha só que interessante. Então, eles estão equilibrados. E esse equilíbrio, quando eu coloco mesma rentabilidade de juros aqui de título público e de ações, a pessoa fala, vou ficar com as ações, porque eu acabo ganhando mais. Eu tenho título e tem outros que falam assim, cara, eu não tô afim de riscar, não tenho tempo para ficar olhando isso daí, então eu vou pegar e vou colocar em tesouro. Mas quando dá diferença grande aonde um fica
obviamente melhor do que o outro, aí todo mundo sai de um ponto e vai para o outro. E isso é o que os países em desenvolvimento, como o Brasil, por exemplo, faz. E os Estados Unidos, pelo visto, se transformou em um. Pois é. Vamos vendo aqui as cenas do próximo capítulo. E não para por aí, né? É essencial, saiu no Infomoney, é essencial elevar o teto de gastos dos Estados Unidos para evitar um default, diz Powell. O que é o default? Você lembra que eu falei ontem que os caras estão com dívidas e não vão conseguir pagar as dívidas deles? E esse default não paga nada nem ninguém, não paga salário, não paga nada. Fica proibido pagar tudo. E o Powell falando, olha, você vai ter que fazer isso de novo. Porque no Trump já aconteceu isso e ele deixou, falou, o Congresso não quer aprovar, então fica sem aprovar, fica todo mundo sem salário. Fecha tudo, fecha aqui, fecha lá. Vocês lembram o que aconteceu? E os políticos deixaram por quê? Para enfraquecer ele, né? Para enfraquecer o presidente. O presidente falou, deixa aí. Estão querendo fazer de novo, porque virou o gasto americano está muito superior do que a receita. Eles estão Brasilzão, cara. Eles entraram num ritmo de país subdesenvolvido. Eles estão saindo de país desenvolvido para país subdesenvolvido. Inclusive, o presidente do FEB ainda disse que a inflação é uma fonte de preocupação, não a condição de curva de Phillips no curto prazo. E eu concordo com ele. Por quê? Quando você começa a desvalorizar uma moeda, eu que tenho commodities, por exemplo, ouro, ferro, essas coisas, eu falo assim, não, mas o meu valor não é esse mais valor em dólar. Porque vai ter que ser outro, porque esse valor em dólar era quando o dólar era fixo. E eu não faço referência só em dólar, eu faço um cruzamento de dólar com euro, com algumas outras moedas. E pelo que está acontecendo, vamos ter que subir, porque ainda a cotação está sendo em dólar, e como o dólar está desvalorizando, eu vou subindo as commodities. Não é que está subindo as commodities, porque está tendo um consumo exagerado. Não, gente. Inclusive a pandemia ainda está travando. Está travando muito o crescimento. Esse problema da fábrica de chip lá de Singapura, que disseram que não vai ter uma resolução tão rápida, isso daí está segurando todo o desenvolvimento do planeta. Então não posso pegar e falar assim, está consumindo um monte, está consumindo muito mais. Não está. O que está fazendo subir as commodities é que o preço do dólar está desvalorizando. E só que o preço do real está desvalorizando mais ainda em cima do dólar. Além do dólar estar desvalorizando, o real está desvalorizando, o que o dólar está desvalorizando mais o que o real está desvalorizando. E esse está sendo o calcanhar de Aquiles aqui no Brasil. Aí aparece na Infomoney, aqui aparece o Guedes, o nosso ministro, assim, Guedes, 2 pontos. Perto de eleições, todos querem gastar, mas pode ser caminho para a derrota. Olha, eu muitas vezes não concordo com as coisas que o Guedes fala, mas não significa que eu não concorde com nada. Tem coisas que ele fala que é certo. Todos têm coisas boas e coisas ruins. Eu brigo com ele porque eu sinto que ele não tá nem com o que aí, de fato, com que as coisas, como é que faz. A preocupação dele é muito maior com a grande economia do que com a microeconomia, em relação aos pobres, a renda dos pobres. Só que uma hora, mais cedo ou mais tarde, ele vai perceber, ele vai ter que ver que os pobres são os que mais consomem no país. Todos os gigantescos que estão aí de empresas gigantes como Magazine Luiza, Casas Bahia, todas essas empresas, todas essas empresas cresceram com a ajuda dos pobres. Pois é, então ele tem que entender que não é bem isso, porque os pobres representam 70% da população.
E se eu dou mais dinheiro para 70% da população, imagine o que movimenta isso daí. Então tem que tomar um pouco de cuidado. Mas nesse caso, a fala dele está perfeita. E ele pegou e falou contra o próprio chefe dele. Ele falou, perto de eleições, todos querem gastar, mas pode ser caminho para a derrota. Jair Bolsonaro deve concorrer à reeleição em 2022. De olho na campanha, o governo tem trabalhado para tirar do papel a ampliação do Bolsa Família. Isso para mim é um governo do PT. Isso aí para mim mostra que o governo Bolsonaro ele não é de direita. Ele não é de direita. Ele está pintado de direita por causa de algumas coisas que faz lá. Mas isso aí é coisa de centrão. Isso é coisa de centrão. Fazer um lado, reservar com, olha, família, não sei o que, depois volta para lá e faz assistencialismo e tal lá. A direita, antes dele entrar, não pegava e falava assim, olha, nós não temos que dar o peixe, tem que dar varinha, para a pessoa aprender a pescar, então nós temos que chegar. Vocês lembram dos vídeos antigos que eu falava? Gente, para resolver isso aí, não tem que ficar dando isso daí, tem que pegar e falar assim, olha, todo mundo vai ter trabalho para todos, emprego para todos. Dá emprego para todo mundo tem que ter condições de ter emprego. Bom, mas vamos lá, nessa o Paulinho acertou bonito, ele falou uma verdade aí. Espero que o presidente da República escute ele um pouquinho, pelo menos nisso ele deveria escutar, né? Tem coisa que ele não escuta, tem coisa que ele escuta, mas fazer o quê? Infelizmente não é o que a gente quer que ele escute. Infomoney, olha só, Petrobras eleva preço do diesel em quase 9% após 85 dias de estabilidade. A partir de quarta, hoje, o preço médio de venda de diesel da Petrobras passa de R$ 2,81 para R$ 3,06 por litro. Meu querido, eu fico imaginando o Zé Trovão se transformando no Zé Tempestade, porque só trovão é barulho. Tempestade vem com vento, raio e granizo. E veio levando tudo. Meus queridos, olha, eu vou falar pra você, eu não sei como que o homem vai conseguir segurar isso daí no peito. Porque os caminhoneiros vão levar isso aí, porque tá acabando o ano. Nós estamos praticamente no mês 10. Então tem o mês 10, tem o mês 11, tem o mês 12. Eu ainda estou suspeitando que nós vamos entrar no mês... Eu acho que não vai... Sabe, porque não é uma chavinha mágica que fala assim, ó, dia 1º, agora tudo tem que acontecer. Eu falei que 2022 ia tudo acontecer, mas não precisa ser no dia e hora exatinho, porque ninguém sabe disso, dia e hora. Só que tem um porém. Eu tô achando que alguma coisa vai acontecer pro nosso Natal e Ano Novo. O Natal e Ano Novo, eu tô meio suspeito que vai ser um período um pouco diferente esse ano, com relação a alguns acontecimentos por aí. Eu não sei não, eu tô meio desconfiado, hein? Eu tô sentindo que esse Natal e Ano Novo não vai ser normal não, alguma coisa vai acontecer diferente. Isso aqui é grave, hein? E a gente voltando lá para o Reino Unido, depois que eles saíram da União Europeia, saiu aqui na Infomoney. Falta de gasolina nos postos gera pânico, cria caçada por produtos e já ameaça serviços essenciais do Reino Unido. Olha, o primeiro-ministro, as eleições do Reino Unido, as próximas eleições do Reino Unido vai ser o maior desastre que pode aparecer na história do Reino Unido. E sabe o que acontece? Isso aí tá porque não tem os motoristas, não tá tendo mão de obra, certo? Mão de obra de braçal para fazer esses trabalhos. Beleza. E eu vou falar uma coisa para você, presta atenção no que eu vou falar. Metade do país queria que ficasse na União Europeia, a outra metade não. Tanto é que eles foram e tentaram eleições, eu acho que umas 2, 3 vezes para fazer o plebiscito, para ver se quer que saia ou quer que fica. E sempre passou muito raspando de sair.
Ou seja, nós temos metade da população que não queria sair. Agora acontece um negócio desse. Você sabe o que faz? Aquele que não queria sair da União Europeia, ele tá pegando e falando assim, tá vendo? Os fulano quiseram sair, esses caras arruinaram a gente, não sei o que lá. E os outros, aconteceu porque aconteceu diferente, porque o povo aqui não quer trabalhar e lá. Discórdia. Isso chama discórdia. Coisa que eu falei no 1º de janeiro que ia acontecer nesse ano. Discórdias. E discórdia é desamor. As pessoas estão criando brigas internamente entre o próprio povo. Aqui no Brasil está acontecendo. Nos Estados Unidos está acontecendo a mesma coisa com a polarização Biden-Trump, que ainda tem. Agora lá na Inglaterra está acontecendo e vai acontecer também. Está acontecendo um atrás do outro, um atrás do outro, um atrás do outro. E eu só observando essa polarização. Porque eu sei que o resultado dessa polarização é um grande choque. E a hora que essa energia sair, você sai de baixo porque vai fritar meio mundo aí. Escuta o que eu tô falando, hein? O planeta dá sinais. E a gente, como médium, só endossa o que está sentindo. Infomoney. Mineradores de Bitcoin aderem à energia nuclear por pressão ESG. Mineradoras estão se aliando a usinas nucleares em busca de energia mais barata e limpa. Gente, eu falei ontem com o pessoal da moderação sobre isso daí. Sobre energia. Chega agora, me sai a notícia do jornal. Eu fico impressionado com essas coisas. Eu falo, acontece, sai a notícia. Eu tinha escutado, vejam bem, isso aqui é uma fofoca, isso aqui não é uma verdade, hein? É uma fumacinha que eu escutei por aí. Eu tinha ouvido uma versão de que os chineses bloquearam as criptomoedas não porque elas não têm um controle em si. Isso também, mas o fator principal foi de que o consumo de energia dessas mineradoras de criptomoedas era altíssimo, altíssimo, coisa assim gigantesca. E aí a China estava em um período de escassez de energia, estava precisando cortar algumas coisinhas. Tanto é que estão tendo apagão lá. No Brasil, olha, por incrível que pareça, eu escutei ontem uma vozinha na minha orelha falando que o governo iria bloquear as criptomoedas até o final de 2022 por causa da questão de energia, por causa da questão de consumo de energia. Eles iam bloquear até o final de 2022, só que aqui, diferente de lá, que falou que não quer porque está fazendo coisa errada, eles iriam bloquear aqui para a questão de economia de energia. E olha, e a Europa, como está tendo problema de energia na Europa lá também, que eu vi gás natural que está faltando, subindo o preço, triplicando e lá, eu acho que é capaz de acontecer na Europa também. Então, meus queridos, para quem está brincando ainda no playground com moeda digital, Bitcoin por aí, vocês não reclamem quando vocês perderem 50% do que vocês têm. Porque se isso acontecer, não venha chorar das pitancas. Mas professor, isso aconteceu ao contrário também, eu vou dar risada na tua cara. Problema é teu, filho. Deus abençoe que você consiga 300, 500, 1000%. A minha função é alertar dos perigos. Agora, se vai acontecer ou não, é outra coisa. Eu não estou afirmando que vai acontecer. Eu estou colocando um alerta e não uma ordem. Cada um faz o que quer, todo mundo é grandinho. E eu não estou disputando para saber quem sabe mais ou quem sabe menos. Da bolsa mesmo, teve gente que veio falar: você falou que ia cair, tá subindo. Você falou que ia cair, tá subindo. Mas, meu querido, a minha intuição nunca falha. Tá aí, ó, tá caindo. A minha intuição nunca falhou comigo. Agora, se você acha que você sabe mais, vai. Eu nunca tive um problema de me afundar dentro de um buracão.
Por quê? Porque eu costumo seguir minha intuição. Então eu não tenho zoião também de querer ganhar toda hora, todo momento. Tá lá, meu dinheiro tá parado. O dinheiro dos meus investidores, das pessoas que eu estou colocando, tá parado faz 20 dias. Parado entre aspas, porque eles estão ganhando o Selic. Tá lá, tendo rentabilidade CDB. Então eu falei para eles, esse mês agora é de rentabilidade de 0,5%. CDBzinho. Ah, ok, tudo bem. Vou perder? Não. Então tá ótimo, tá bom. Já ganhei tanto lá, então na média tá ótimo. Porque eu faço média por ano. Eu uso a técnica americana. Quanto que você ganha de salário? Ah, eu ganho 1.500 por mês. Não. Eu ganho 20 mil por ano. Quanto que você faturou? Ah, eu faturo 10 mil por mês. Não. Eu faturo 150 mil por ano. Nos Estados Unidos faz o balanço do ano. As empresas fazem balanço de ano. Eu não sei da onde que vem o brasileiro fazer balanço do mês. Balanço do mês não, é balancete, é só uma somatória de números no mês. Então tem isso daí, fiquem espertos, escuta o que eu tô falando, gente. Eu sei que na época de crise, todos querem correr para alguma coisa que subiria. Mas isso não é uma coisa que subiria. O que subiria é o ouro. Aí eu concordo com você. Eu falo, não, eu quero uma coisa que eu sei que vou ter segurança, que eu não vou perder, que ainda tem uma probabilidade de subir. Eu falo para você, é ouro. E olha lá, hein? Vamos lá, até alguém descobrir como é que faz o ouro no laboratório. Infomoney. Racionamento pode, para encerrar, hein? Racionamento pode favorecer candidato de centro? Ponto de interrogação. Grandes bancos passam a olhar para eleições e já começam a traçar cenários. O pleito do próximo ano vem ganhando importância nas discussões de grandes investidores e instituições financeiras. Expectativa é de ansiedade no mercado. Mas está muito antecipado para tanta ansiedade. Eu acho que o que pode afetar muito mais o nosso país e os investimentos é a crise hídrica do que a crise política em si, mas infinitamente mais. É muito melhor resolver o problema da crise hídrica do que largar um político horroroso por aí. Mais ou menos isso, se a gente pode assim dizer de forma bem jocosa. Meus queridos, e assim continuamos, vamos na semana, eu tenho expectativa que hoje dá uma recuperadinha a Bolsa de Valores, vamos ver, nada é por acaso, deixa eu ver como é que tá o DAX aqui antes de fechar, o DAX tá na mesma, 1.1 e 15.410, então vamos ver o que vai acontecer, as cenas do próximo capítulo, jamais é verdade absoluta, que Deus nos abençoe, namastê.